Olá, pessoal, tudo bem? Olá! Bom, vamos lá. Vamos hoje mais uma live aqui com a Action, né? Vamos receber aqui uma pessoa muito especial. Nós vamos falar sobre comunicação em tempos de crise. Então é um tema super importante para esse momento que a gente está passando. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Espero eu que ajude também, né? Hoje é o Edgar que vai estar aqui com a gente. O Edgar já tá aqui. Oi, Aline. Bom, vamos esperar mais pessoas aqui entrar pra gente começar a nossa live. Tá, isso aí. Vai mandando um coraçãozinho. Pessoal, também já aproveita, tem aqui embaixo o aviãozinho, já manda para mais pessoas, pede para seus amigos virem para cá. Se vocês gostam de alguém que tenha Instagram, aproveite esse momento e ajude essa pessoa também a se comunicar melhor, né? Vamos aproveitar bastante o Edgar aqui nessa live. Olá, Ana, seja muito bem-vinda a mais uma live da Action. Bom, eu vou chamar, já vou convidar aqui o Edgar para a gente já começar o nosso bate-papo, porque é muito conteúdo curto. Não dá para fazer uma live igual está acontecendo no YouTube. Então, vamos aproveitar e já começar agora. Oi! Olá, Edgar. Tudo bom? Boa tarde, Cá. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Está me escutando bem? Te escuto bem. Você me ouve bem também? Sim, também. Te ouço muito bem. O Anderson, muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo a mais uma live. Bom, pessoal, como eu falei no começo, a nossa live hoje, o conteúdo é comunicação em tempos de crise. Edgar, a gente sabe muito bem que a comunicação, para ela ser bem efetiva, ela precisa ser bem clara, né? E a gente precisa, ela não é passada assim, passada de qualquer forma, né? A gente tem que tomar muito cuidado, saber se expressar muito bem. Ela é muito além do que a gente imagina que é, né? Na verdade. E você fala muito, você é muito especialista na comunicação, então você sabe muito bem explicar tudo isso pra gente. Eu vou te falar o que aconteceu um dia comigo. Uma amiga minha, ela me perguntou se eu tinha uma indicação de uma manicure para ela. Só que ela só me falou isso, ela não me explicou muito mais. Ela não falou o que ela precisava realmente, né? Porque para ser claro, ela deveria ter falado. Se ela queria uma manicure que fazia unha em gel, queria se fosse uma manicure rápida, barata, e ela não se explicou. E para ser uma comunicação, e aí, nesse caso, para mim, uma manicure, ela tem várias infinidades de características que eu poderia estar ajudando ela nesse momento. Então, foi uma comunicação curta, né? Exato. Não sei se seria essa palavra. Para você, o que seria essa comunicação, como especialista, a melhor comunicação? Você sabe que eu estava há poucos minutos finalizando um call, uma videoconferência com um empresário do interior de São Paulo. E a gente, na verdade, é um amigo meu, empresário, parceiro também, e a gente estava discutindo sobre os aspectos de comunicação. Ele tem falado bastante sobre o quanto ele estava me falando, na verdade, sobre o quanto ele tem se colocado mais na rua como comunicador. Eu quero dizer na rua no sentido de fazer vídeos, lives, no LinkedIn, no YouTube. Então, ele está se projetando mais como comunicador. E aí ele me perguntou, Edgar, dentre todas as características, habilidades que um profissional, um líder, um vendedor, um executivo, um empreendedor tem que ter como comunicador, qual é a qualidade que não pode faltar? Não tem como o camarada ficar sem, porque aí ele não consegue se comunicar. É a clareza. Se nós não tivermos clareza no que dizemos, minimamente a gente não vai conseguir nem transferir para as pessoas aquilo que nós queremos, desejamos ou queremos ensinar. Quando você tem uma demanda, me indica uma manicure, é vago, é vago. Enquanto líder, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui, especialmente no momento conturbado, a gente precisa ser muito claro, assertivo na comunicação. A gente precisa alinhar bem o que vamos dizer. Porque aquele exemplo que você já conhece, a gente pensa A, e aí o A para mim está muito óbvio. Eu vou pedir para você me indicar uma manicure. E aí eu peço para você B.
você entende C e me entende e me dá uma devolutiva totalmente diferente da que eu estava esperando. Porque minimamente eu preciso alinhar isso na minha cabeça. O A para mim pode ser óbvio, para você não. Então, comunicar é tornar comum aquilo que eu sei, aquilo que eu entendo, aquilo que eu sinto. Eu vou transferir isso para outra pessoa, deixa de ser meu. Agora é meu e seu, então eu tenho que transferir isso para você. Para que isso aconteça de uma forma organizada, estruturada, eu preciso facilitar essa comunicação. E a clareza é importantíssima. Você tem total razão na sua abertura. Que bom, Edgar. Bom, porque eu estava estudando, né? Porque antes de começar qualquer live aqui, eu sempre procuro estudar muito bem o conteúdo que a gente vai abordar. Com o Edgar, eu já fiz um curso com o Edgar, eu super recomendo para qualquer pessoa que esteja nessa live. Aproveito para falar novamente, pessoal, chama seus amigos aqui, pega seu aviãozinho aqui, convida os amigos, chama eles para assistir, porque esse conteúdo é essencial para a vida de qualquer pessoa. Né? E que eu ia falar? Bom, como eu acabei estudando bastante sobre o conteúdo de comunicação, bastante não, né? Claro, que quem é um especialista aqui é você. Mas eu estudei um pouco e aí eu vi que algumas matérias estavam falando que realmente, assim, não sei se seria exatamente isso, tá, Edgar, você me corrige, mas eu acho que 80% das pessoas, elas não entendem com total clareza uma comunicação. E as outras 30%, mais ou menos, elas entendem com total clareza. Isso acontece, acontece que acaba atrapalhando as empresas no seu crescimento, né? Porque acaba tendo muito conflito dentro das empresas, as pessoas acabam não tendo uma interação que, de repente, poderia ser uma interação positiva dentro da empresa para ajudar no crescimento, nos resultados. Então, a comunicação, ela acaba atrapalhando muito, não só dentro das empresas, mas eu acho que relacionamento familiar, relacionamento, enfim, acaba atrapalhando todos os tipos de relação. Sem dúvida, sem dúvida. Os números, eles são bem agressivos mesmo. Já na época do Peter Drucker, ele dizia que 60% dos problemas corporativos advêm de falhas e ruídos na comunicação. Hoje, outras pesquisas apontam que, em média, por exemplo, num grupo de 400 líderes, de 400 empresas americanas, 30% dessas empresas, dos líderes de vendas dessas empresas, dizem que percebem, conseguem medir o resultado de vendas, a queda no resultado de vendas por conta de falhas de comunicação. E esse prejuízo é um prejuízo incalculável. Se a gente pudesse medir, é que tem softwares, tem processos que medem coisas assim no detalhe. Mas muito do que a gente perde como vendedor, como líder, como empresário, a gente não consegue mensurar. Você consegue calcular, por exemplo, quantas pessoas, ou melhor, quantos reais poderiam ser, quantas vendas, melhor dizendo, poderiam aumentar o faturamento de um posto de gasolina se o frentista fosse mais simpático, por exemplo, e cumprimentasse as pessoas? A gente não consegue calcular. O fato é que quando a gente compara um posto de gasolina, estou dando um exemplo bem básico aqui de algo que está aberto, assim como o mercado hoje, as farmácias, são serviços essenciais, a gente sabe que pode usar. Então, se você for num posto A e os frentistas são cara fechada, não cumprimentam, você fala com o caixa, você tem que ficar pedindo para ele colocar o CPF, ele não pergunta se você quer mais alguma coisa, enfim. E você vai num outro posto, que vem lá um rapaz, uma menina simpática, atenciosa, que percebe, por exemplo, que a lanterna do teu carro está queimada. Isso já aconteceu comigo. E você vai gastar mais R$ 25 ali no posto para trocar uma lanterna que você não percebeu que estava queimada. E por conta dessa simpatia, ele vai falar assim, olha, você não quer colocar
um combustível aditivado? Aí você fala, não, combustível aditivado não, porque isso vai me custar muito caro. E aí ele vai dizer para você, não, você sabia que a cada R$100 você só acrescenta R$3 na sua fatura? E com esses R$3 você melhora a limpeza dos bicos, da injeção, reduz o desgaste do motor e ainda aumenta a potência do carro? Aí você fala, não, nunca parei de pensar nisso. R$3? Coloca. Aí se ele fala assim, olha, eu estou percebendo que está faltando aqui no teu limpador do para-brisa um fluido. São R$10. Aí você fala, mano, R$10 não vale a pena. Aí ele vai falar para você, olha, imagine que você está numa estrada e cai, de repente, fezes de pombo. E aí aquela sujeira vai grudar no teu vidro, vai atrapalhar a tua visão. Com esse fluido, você resolve esse problema porque ele tem um aditivo que limpa o seu para-brisa e deixa cristalizado. Por conta de um cumprimento, de uma cortesia, de uma simpatia, talvez você gaste R$50, R$100 a mais naquele combustível, naquele posto de combustível, por conta da comunicação. O vendedor que não abre a boca e o frentista é um vendedor, hoje em dia o frentista é um vendedor, ele não vende mais, o posto não ganha mais. Eu estou dando um exemplo ridículo de um posto de gasolina, mas quantas vezes a gente deixa de abordar as pessoas com a comunicação mais humana, mais assertiva, a gente deixa de falar com as pessoas de uma forma que conecta mais, simplesmente porque a gente quer ficar aqui, ó, na zona de conforto. E zona de conforto não vende, não engaja, não motiva, não lidera, não dá resultados. É verdade, é verdade. Terça-feira nós fizemos uma live com o Marcelo Simonato, né? E ele falou sobre a liderança humanizada. Foi um tema super legal, foi muito bacana. Ele deu muito conteúdo muito legal e ainda falou de você. Obrigado. E ele estava falando, se você fizer uma coisa muito séria mesmo, que as pessoas às vezes não dão tanta importância para isso, né? Ele disse assim, se você fizer uma pesquisa do clima organizacional dentro das empresas, você vai ver que o grande problema, um dos grandes problemas que tem dentro é uma má liderança e a má comunicação. É isso mesmo que você falou, né? Se você não tem um colaborador ou um líder que sabe realmente passar aquela demanda para o seu colaborador, ele não vai entender e ele não vai fazer. Eu digo isso também, Edgar, porque aconteceu isso já comigo, tá? Eu não vim literalmente das vendas já assim, eu caí nas vendas de paraquedas. Na verdade, é assim, a gente sempre nasceu vendedor, né? Então, né? Meu primeiro emprego foi como estagiária de Direito, e eu entrei lá no primeiro ano de Direito, e entrei como recepcionista. E eu tinha uma, como é que eu posso dizer? Ela era uma menina acima de mim que passava as informações, passava todas as demandas para mim. E ela me pediu para me fazer uma planilha, né? E ela chegou para mim e falou, olha, Karina, faz uma planilha, só que ela não me explicou direito a planilha. E era a primeira vez que eu estava fazendo, não tinha trabalhado nunca na minha vida. Ela deixou na minha mesa e eu fiz a planilha do jeito que eu sabia fazer a planilha. Quando eu cheguei na mesa dela para entregar a planilha para ela, ela me falou um monte, você é burra, mas você não sabe fazer, eu te expliquei, eu falei, mas eu não sei, eu chorei, gente, eu confesso que eu chorei muito esse dia, porque eu me senti literalmente burra, eu me senti muito mal naquela situação. E isso a gente sabe que acontece em muitas empresas, acontece em muitos lugares, e as pessoas acabam deixando de realmente se colocando para baixo, as pessoas acabam deixando de ter aquela autoestima, de repente ela tem aquela vontade de fazer alguma coisa, mas porque ela não tem um incentivo, porque ela não tem uma pessoa que realmente acredita no trabalho dela, ela deixa de fazer aquilo que ela sonha e que ela deseja fazer. E depois disso que aconteceu comigo, eu conversei com uma outra pessoa, a pessoa conversou comigo e falou, não, calma, isso vai acontecer. Então, o que eu quero dizer é que realmente acontece, vai acontecer nas empresas, e que as pessoas têm que tomar cuidado com o que elas falam, porque a nossa boca, ela tanto abençoa e amaldiçoa uma pessoa, né? E acaba limitando, né? E acaba limitando as outras pessoas também. E eu tive, graças a Deus, assim, vocês me conhecem, e eu tive você com uma pessoa que também me alavancou, né? Porque você sabe que a gente não fazia live, né? A gente aqui era só bastidores, literalmente. Você foi uma das pessoas que
alavancou, que realmente colocou, falou, não, eu acredito em você, você vai conseguir. Por isso que a gente hoje estamos colocando aqui a nossa cara e fazendo as lives e subindo nos palcos, apresentando alguns eventos. Então, eu acho que as pessoas têm que começar com mais tempo é dinheiro, né? Se você passar uma informação errada, que vai acontecer que você vai ter que refazer esse trabalho. E aí você perde muito tempo e você vai perder muito dinheiro. E eu tenho 3 coisas para falar sobre a tua história, essa história que você contou, que é uma história sensacional do quanto você foi impactado e hoje você tem uma experiência para contar o que não deve ser feito. É que a primeira diz respeito a uma pesquisa feita pela The Economist, que provou que a baixa moral dos funcionários de empresas cujos líderes se comunicam mal, ela pode chegar em 25%. É um índice muito grande. Você imagina, significa que a cada 10 colaboradores, 2,5 sofrem com baixa moral por conta da comunicação. A cada 100, 25 sofrem com problema de baixa moral. O que acontece? Você sabe, você passou por isso, com um funcionário que tem baixa moral. Ele produz menos, ele acredita menos nele, ele acredita menos nas pessoas, ele acredita menos na empresa, no produto. Consequentemente, o engajamento dele cai, o resultado cai. Quem perde? A empresa, ele, a família dele, a sociedade perde, porque acaba tendo... Quem é que ganha com cidadãos com baixa moral? Ninguém ganha. O SUS tem que gastar mais com tratamento de saúde, afeta o organismo, a pessoa adoece mais facilmente, se ausenta do trabalho. Então, a sequência, a cadeia de prejuízos é absurda. A segunda coisa que eu tenho para falar sobre isso é uma história que aconteceu. A gente está falando de comunicação em tempos de crise. Nenhuma crise... Bom, Edgar, eu acho que travou um pouco. Travou. Opa! Voltou aqui, começamos. Tá craquelando aí um pouco a sua imagem. Vamos lá, pessoal. Sinaliza para mim se voltou. Eu estou te ouvindo muito bem. Você tá? Eu também estou te ouvindo super bem agora. Agora melhorou. Para mim está melhor. E a imagem tá legal? Agora está melhor. Tá melhor. Tava craquelando, mas agora tá bom. Muito bom. Então, o que acontece? A gente vive numa crise, mas obviamente a gente vai guardar as devidas proporções. A gente não vive numa Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que era uma crise muito maior do que a que a gente vive hoje. Valeu, Aline, por finalizar aí. Aliás, um beijão. E tem uma história muito interessante que uma senhora que sobreviveu ao Holocausto contou para o maestro da Orquestra Filarmônica de Boston. E ele disse que ela contou para ele que quando ela tinha 15 anos, ela estava num trem com o irmão dela, de 8 anos, a caminho do campo de concentração de Auschwitz. E ela conta que o irmão dela perdeu um dos sapatos. E ela gritou, né? A essa altura, só para situar, os pais deles já haviam sumido, provavelmente estavam mortos àquela altura. E os dois estavam a caminho de um campo de concentração. Quando ela viu o irmão dela sem um dos sapatos, ela gritou com ele: "Você é um estúpido? Será que você não consegue cuidar das suas coisas, pelo amor de Deus?" Essas foram as últimas palavras dela para ele. Ele nunca mais foi visto. Ela sobreviveu ao campo de concentração. E quando ela saiu, ela disse: "Eu sobrevivi ao Holocausto. E eu vou fazer uma promessa para mim mesma. A partir de hoje, eu vou sustentar todas as minhas últimas palavras como as últimas palavras que eu quero dizer para alguém." É uma promessa dificílima de se cumprir, quase impossível do meu ponto de vista. Mas se a gente se esforçar um pouquinho mais a fazer com que a nossa comunicação seja mais humana, seja mais acolhedora, seja mais empática, tenha mais escutativa, mais preocupação com o outro e não consigo mesmo, só com os resultados virão. Funcionários motivados, com autoestima lá em cima, com a moral elevada, com
força, com brio. Eles vão fazer coisas que talvez nunca imaginavam que fariam, como lives. Talvez você nunca imaginou que faria lives. E aí, por conta de um empurrão, de uma motivação, de uma palavra amiga, você foi lá, encarou a realidade e passou a fazer lives, assumir novos desafios. O mesmo acontece dentro das nossas empresas com os nossos colaboradores. A terceira coisa que eu queria falar sobre isso, então a pesquisa provou 25% dos funcionários sofrem com problemas de baixa moral por conta de comunicação. Essa história dessa sobrevivente do Holocausto mostra o quanto é importante, no momento de crise, a gente cuidar ainda mais da nossa comunicação. Talvez seja a última vez que a gente fale com algumas pessoas. E eu não estou falando aqui de uma forma alarmista, apocalíptica. Pode ser mesmo. Pode ser. Quem me garante que, ao ligar para minha mãe mais tarde hoje, vai ser a última chamada que eu faço para ela? Ninguém me garante. Eu posso falecer amanhã, ou ela pode pegar o coronavírus, enfim, uma mulher de quase 80 anos, ninguém garante. Então, se eu cuidar da minha comunicação, o meu último contato, se for o último, não sei, não dizem que a gente tem que viver cada dia como se fosse o último, para a gente viver de forma intensa. E a terceira coisa é o que eu lembro o autor da CNV, Marshall Rosenberg. Ele, infelizmente, já faleceu em 2015, mas quando ele organizou toda a metodologia da comunicação não violenta, durante as suas pesquisas, enquanto mediador de conflitos de paz, ele viajava pelo mundo em países onde haviam conflitos, havia bombardeio, um tumulto todo, guerra civil, e ele mediava os conflitos de paz. E ele foi para a Bósnia, Chechênia, Ruanda e por aí vai. Ele contou que o ambiente mais inóspito que ele já pisou... Voltei aqui? Voltou, agora voltou. Fui interrompido por uma chamada. Ok. Ele contou que o ambiente mais inóspito que ele já pisou não foi nenhum desses países, que foi o ambiente corporativo. É preocupante, não? Uhum. Então, eu acho muito importante vocês provocarem essa live para comunicação em tempos de crise, porque em tempos de crise, todo mundo fica com os nervos à flor da pele e aí começa a descarregar na comunicação aquilo que está sentindo por não parar, não respirar, não filtrar o que vai falar, não ser assertivo na comunicação. E teve uma pergunta mais cedo aqui. Eu até peguei ela. Foi o Thiago Gomes. Ele perguntou assim, a assertividade seria a clareza do que se quer passar? A clareza é um dos aspectos das características da assertividade. Com assertividade, dizemos que a pessoa é clara, fala exatamente aquilo que ela pensa, organiza, tem um racional lógico, então tem estrutura no que ela fala, tem coerência. E terceiro, ela sabe falar isso de forma objetiva, de forma assertiva, ou seja, ela não precisa encher linguiça, ser tão prolixa para entregar aquilo que ela quer falar. É mais com menos. Quanto mais rápido, não velocidade de fala, mais assertivo, ou seja, eu quero entregar um conteúdo para você. É um conteúdo que eu posso entregar em 5 minutos sem perder a qualidade. Eu estou sendo assertivo na minha comunicação por entregar aquilo que eu penso de forma organizada, coerente e num tempo que permita que você compreenda aquilo. Legal. Edgar, falando em relação ao que a gente está passando agora no momento, a gente tem muitos colaboradores que estão trabalhando de casa, em home office, né? E aí a comunicação, ela tem que ser adaptada também, né? Porque aí a gente não está tete a tete ali para se comunicar diretamente com o nosso funcionário, com o nosso líder, bom, enfim. Nesse caso, como que a gente poderia estar fazendo uma comunicação mais assertiva, mais direta e que todos os colaboradores consigam entender o que a gente quer passar? É importante lembrar que a tecnologia nos prega peças, como a gente está vendo aqui, por conta do sinal de Wi-Fi, de internet, interrupções. Então, quanto mais focados estivermos, melhor. Se a gente puder estar num ambiente fechado, silencioso,
com o menor ruído externo possível, menos interferências, menos interrupções, mais focados estaremos na comunicação e será mais fácil para o líder transmitir aquilo. Ele tem que tentar fazer isso como que se estivesse presencialmente, pessoalmente. Uhum. Ou seja, é importante ter olho no olho, é importante sorrir para as pessoas. Essas questões de conexão humana, mesmo através da tecnologia, ainda funcionam. O sorriso ainda é transmitido pelo vídeo, pela voz, pela chamada telefônica, pelo áudio de WhatsApp. Os recursos de comunicação não verbal, a linguagem não verbal, que a gente chama da comunicação não verbal versus o verbal. O verbal é o conteúdo, pode ser escrito, falado, não importa. Mas o não verbal é aquilo que não é dito, é o seu tom de voz, o volume, o ritmo, a emoção da fala, a sua expressão facial, corporal. Quanto mais esses recursos vierem à tona, melhor. Por isso, quando você recebe um e-mail, ele tem um peso. Quando você recebe um vídeo, ele tem outro peso. Um áudio tem outro peso. Quanto mais recursos não verbais você utilizar, mais assertiva você vai ser na sua comunicação, mais fácil será essa entrega. E aí é importante lembrar disso que eu falei, de sorrir, de contato visual, olhar aqui no olhinho da câmera o máximo possível, de cuidar da postura, para não parecer que você está confortável demais e não está nem aí para aquela informação, de ficar aberto para uma comunicação e talvez não ficar aqui de braços cruzados e encolhido, como se não tivesse a fim de conversar. Tudo isso vai gritar para o teu liderado o quanto você está disposto ou não a se comunicar. E outra coisa, até o volume da nossa voz tem que ser um pouco maior por conta da distância, do microfone, do fone, dos ruídos que a comunicação, que as vias de comunicação, telecomunicação nos impõem, que pessoalmente, às vezes a gente sabe. Eu sei que se pessoalmente você está me ouvindo, você vai sinalizar. Aqui talvez tenha um delay pela live, pelo Zoom, pelo Hangout, eu não sei. E aí esse delay, ele prejudica a minha comunicação. Eu vou ter que, então, jogar um pouco mais de volume, falar talvez com menos velocidade, saborear mais as palavras, trazer um pouco mais de entusiasmo, de energia para a minha comunicação, para contagiar mais o time nesse momento de crise, se eu quero engajar, se eu quero motivar, se eu quero trazer uma energia positiva. Eu não posso continuar aqui no mesmo blá, 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 que talvez era a minha zona de conforto antes da crise do corona. Eu preciso agora jogar um pouquinho mais de energia para que eu conecte mais com essas pessoas. Porque agora também, mais do que nunca, a equipe precisa sentir que o líder ele está firme nas decisões dele, né? Porque se sentir um pouco meio que balançando ali nas decisões, meio indeciso, eu acho que a equipe desespera cada vez mais, né? Porque está todo mundo meio que incerto, sem saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que vai ser do dia de amanhã. Cada dia está sendo um dia diferente. Então, agora a gente precisa estar mais preparado, né? É verdade. E é nas crises que os líderes de verdade aparecem. E os líderes que aparecem na crise, eles aparecem por conta da comunicação. Tanto os líderes que são ruins, que são medíocres, eles aparecem, ou seja, eles ficam em evidência, porque eles vão precisar se comunicar, e se eles não são bons comunicadores, eles vão chamar a atenção indevida para eles. E os bons líderes, eles conseguem lidar melhor com a crise, porque eles sabem transmitir essa segurança, essa confiança, eles sabem acalmar os ânimos dos seus liderados, dos seus clientes, transmitir uma mensagem positiva, de esperança, de engajamento. Então, esse é o momento em que os líderes aparecem. A gente vê isso na história da humanidade, nos momentos de conflito, de guerra, de batalha, problemas familiares, quando vai alguém lá, um líder na família, às vezes não é nem pai, às vezes pode ser o avô, pode ser o tio, o cunhado, o filho, ele lidera, não, a gente vai resolver isso, fiquem tranquilos, você faz isso, você faz aquilo. Ele é assertivo, ele é firme na comunicação, ele é seguro de si e do propósito dele, porque ele comunica isso. Se a gente não fala, se a gente não comunica e não tem esse preparo para falar com firmeza, com clareza, a gente acaba perdendo o engajamento
E aí as pessoas se desesperam, né? O desespero toma conta e aí os problemas surgem. É verdade. Você falou uma coisa sobre que isso acontece há muitos anos, né? E eu estou lendo, comecei a ler o livro O Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu. Você, eu acho que já leu esse livro, né? Não, e eu esse fiquei eu não li, mas eu já ouvi falar. É muito bom. Não, é muito bom. Eu já estou entusiasmada com ele. Eu vou só dar uma breve explicação. Salomão foi coroado com 12 anos, rei de Israel com 12 anos. Isso é o que está escrito no livro, tá? Não é nada que eu estou falando aqui de bobeira. Então, e ele pediu para Deus, porque ele ficou desesperado, né? Com 12 anos, agora eu vou ter que liderar um povo. Eu não tenho, eu estou com medo. E ele pediu para Deus apenas, deixa eu ver aqui, sabedoria e conhecimento. Só que Deus deu muito a mais para ele, né? Porque como ele só pediu isso, então Deus multiplicou as coisas para ele. E aí ele fala muito que a comunicação também é uma das coisas muito importantes. E ele fala muitas coisas sobre a comunicação e eu falei, cara, que legal, olha para você ver quanto tempo que tem a importância da comunicação. E hoje muitas pessoas não acham isso tão importante, mas realmente é muito relevante e as pessoas deveriam estar procurando mais conhecimento em relação à comunicação, procurando cursos e estudar sobre comunicação. E uma das coisas que ele fala, você vai encontrar, a gente encontra muito em Provérbios, né, as citações dele, e ele fala assim, a língua suave é a árvore de vida, né, que é injetar esperança na vida das pessoas, né, e é isso que um líder no momento ele tem que fazer. Ele tem que injetar esperança que vai dar certo, que nós vamos conseguir, porque se eu, como colaborador, não ver essa esperança, não encontrar essa positividade no meu liderado, eu vou me desesperar aqui, não vou ser produtivo, vou ficar só na minha casa sentada chorando, desesperada, porque eu sei que eu tenho uma família para suprir, e eu estou no momento mais difícil da minha vida, o momento mais difícil que todo mundo está vivendo, né? E eu sei que não é só na minha casa. É verdade. E óbvio, né? Salomão, sem dúvida, um dos autores mais queridos da Bíblia, por conta de Eclesiastes, Salomão, o Cântico de Salomão. Os provérbios dele contêm uma sabedoria prática para os nossos dias muito grande. E ele sempre falava, tem vários provérbios dele sobre comunicação, que se a gente parar para pensar, por exemplo, ele falou que uma palavra, quando branda, faz recuar o furor. Ou seja, às vezes você está com um cliente na tua frente, um liderado na tua frente que está extremamente nervoso. Calma, fale com calma com ele, fale com brandura, como ele mesmo usou essa palavra, seja mais brando, seja mais calmo. E aí, obviamente, essa pessoa vai se acalmar também. Ele falou também, por exemplo, que aquele que fala irrefletidamente, ele é como as cutucadas, as estucadas de uma espada. Imagina alguém cutucando a sua costela com uma espada. Isso machuca. A espada feria profundamente. E tem palavras, tem pessoas que falam de forma tão irrefletida que machuca mais do que um ferimento. Ou seja, se a gente puder refletir antes de falar, pensar um pouquinho mais, sem dúvida a gente consegue ser muito mais assertivo na comunicação. O que Salomão escreveu e deixou registrado é um excelente curso de comunicação que qualquer um pode se tornar um ótimo comunicador só por seguir as sugestões e os provérbios dele, com certeza. Sim, eu até vou falar novamente aqui, quem ainda não leu, é Salomão, o homem mais rico que já existiu. O autor é o Steve Scott, é um livro sensacional, vale muito a pena ler. Eu estou começando agora a minha leitura, porque eu já li 3 livros nessa quarentena. Estou assistindo lives de montão, só que, claro, eu estou planejando o meu dia, porque eu sei que eu preciso também trabalhar. Se eu ficar só assistindo live, a gente tem muita live durante o dia inteiro. Então, eu estou dividindo aí, planejando, fazendo todo o planejamento do meu dia, mas vale muito a pena ler esse livro, gente. Eu super indico. E falar em indicação também, vou aproveitar aqui e já vou fazer uma indicação também. Eu sei que você, Edgar, você tem um curso seu no Omni, né? E está gratuito, é isso? Exatamente. Durante a quarentena, a Omni abriu todos os cursos da Omni Academy, que é a academia da Omni Experience.
Para quem não conhece, a OMI é uma empresa que desenvolveu um ERP e um ERP contábil. Então, eles têm uma força muito grande no segmento contábil, mas eles atendem, obviamente, pequenas e médias empresas com o ERP. Eles são concorrentes da Conta Azul em termos simples. E eles têm, dentro da plataforma, vários cursos de gestão financeira, PMO, enfim, tudo que é da área financeira e contábil. E um dos cursos voltados a comportamento que eles têm é o curso de oratória, de comunicação oratória, que está disponível. Eu acho que até o dia 18 de maio, se não me falha a memória, a plataforma vai estar com acesso gratuito. Felizmente, para o meu orgulho, o curso de comunicação e oratória que eu entreguei para eles é o curso mais acessado, é o curso que mais tem, é o campeão de acessos. Isso mostra que as pessoas estão preocupadas nesse momento de crise em melhorar muito a sua comunicação, não importa o segmento que elas atuem. Sim, sim, que bom, gente. Então já sabem aí que tem um curso do Edgar. Quem não segue o Edgar, vão lá, sigam o Edgar. Você tem o Edgar, depois passa tudo para vocês. A Kelly está perguntando o site aqui, Kelly. Isso. Se eu não me engano, é academy.omi.com.br. Mas eu, sinceramente, não vou lembrar. Dá uma googada, escreve assim, OMI se escreve assim, OMIE. Exatamente como está aí, ó. OMI. E você coloca lá, OMI Academy no Google, já vai trazer o acesso da Academy deles. Tem infográfico, e-book que eu construí para eles, todas as videoaulas. Lá eu falo dos 5 pilares da comunicação de sucesso, que faz parte da minha fórmula da comunicação de sucesso, que é mente, voz, corpo, conteúdo e apresentação. Tudo que a gente precisa para fazer boas apresentações, falar bem em público, falar de forma interpessoal, com um líder, liderado, com um cliente, com um vendedor. Então tá aí, ó. A Aline já colocou o link pra gente. Maravilha, tá fácil. Obrigada, Aline. Agora ficou fácil. Bom, Edgar, aí eu tenho uma pergunta aqui, que é assim, é preciso sempre abordar pontos positivos e negativos quando a gente for fazer uma comunicação com os liderados? Não, depende. Não? Não existe uma regra engessada. Isso, vamos imaginar que você vai dar um feedback para o liderado. Não necessariamente o feedback tem que ser aquele feedback sanduíche, que a gente primeiro fala algo bom, depois fala aquilo que ele precisa melhorar e finaliza com... porque todo mundo pensa... que todo mundo acredita que deve ser dessa forma, né? Primeiro você vem, você dá uma bronca, depois dá uma palmadinha, depois você vem acalmando, ou então vice-versa, né? Então, o líder tem que analisar o perfil daquela pessoa, o perfil do liderado. Assim como falam de educação, nenhum filho é educado como o outro. Cada filho tem que ser educado de uma forma, o liderado da mesma forma. Não existe liderado igual. Então, o feedback não pode ser Ctrl+C, Ctrl+V, como eu vejo acontecer em muitas empresas, infelizmente. Eu já vi líderes, por exemplo, com 5 liderados. Ele copiou o mesmo feedback e mandou por e-mail separado para todos eles. Isso não faz o menor sentido. É uma baita de uma estupidez. Eu vou ter que customizar o meu feedback. Aliás, nem deveria ser por e-mail. Já, o primeiro pecado é esse. Tem que ser pessoalmente, agora por videoconferência. E eu vou dizer... Então, se eu tenho algo a apontar que você precisa melhorar, o cuidado que o líder tem que ter é de não trabalhar com conjecturas, com achismo. Cá, eu acho que você não está engajada. Eu acho que você não tem espírito de equipe. Peraí, eu acho é muito pouco. Você tem que vir com fatos e dados. Karina, lembra na segunda-feira, quando eu pedi para você trabalhar junto com a Aline, que era importante você fazer aquele trabalho, que você virou para mim, fechou a cara e falou assim, não, com a Aline eu não trabalho? Olha, eu estou trabalhando com datas, com fatos, com dados. Você não vai ter contra-argumento. Você vai... realmente eu fiz isso. Realmente. Pois é. Aí eu digo o que foi, não digo o que eu acho. Eu mostro na sequência, o segundo passo, o que é importante para mim. E aí eu digo para você, olha, melhor, eu digo primeiro como eu me sinto em relação a isso.
Quando você se comporta dessa forma, Karina, me parece, eu sinto que você não está me respeitando como líder. Eu sinto isso. Me parece que você quer me confrontar, porque você não está feliz com a minha... Eu sinto que você não está feliz com a minha liderança. É o meu sentimento, o que eu sinto. Você também não vai poder contra-argumentar, porque é o que eu estou sentindo. Depois você vai poder falar. E aí eu digo para você, sabe o que é? Terceiro passo, o que é importante para mim. Então, fatos e dados, como eu me sinto e o que é importante para mim, o que eu valorizo. É porque eu valorizo muito o trabalho em equipe. Eu gosto da minha equipe muito próxima de mim. Quando eu sinto que tem uma ovelha desgarrada, eu fico preocupado, porque eu quero salvar essa ovelha, trazer todo mundo aqui para um trabalho em equipe. Então, trabalho em equipe é muito importante para mim, cara. E aí eu faço o quarto passo, que é fazer um pedido. Eu queria te pedir, então, numa próxima oportunidade que eu te convidar para trabalhar com outra pessoa, que talvez você não tenha um bom relacionamento, você aceitasse trabalhar com essa pessoa e antes de começar o projeto, resolvesse o que você tem para resolver com ela. De repente é um mal-entendido, um desentendimento. Pode ser que você acate o meu pedido, pode ser que não. Mas quando eu deixo os achismos e falo fatos e dados, quando eu falo do que você é, você é isso, você é aquilo, eu digo como eu me sinto. E eu trago para você aquilo que é importante para mim, para você valorizar, que é importante o trabalho em equipe, respeitar a liderança, e te faço um pedido, é muito mais fácil você atender aquilo que eu estou pedindo ou aquela sugestão. Do que eu simplesmente falar, eu acho que você não trabalha em equipe, eu acho que você não está engajada. Mas por quê? O que eu fiz? Eu já perguntei isso no passado para líderes meus. Mas por que, fulano, que você acha que eu não estou motivado? Eu não sei, eu sinto. Mas como assim? O que eu fiz para você achar isso? A pessoa não tinha o que dizer. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora de dar um feedback. E pode ser que eu saia dessa conversa dizendo só o que você precisa melhorar, sem te elogiar, sem te motivar, mas você vai se sentir extremamente feliz com esse feedback, porque ele foi assertivo. Essa é a palavra, ele foi assertivo. Eu não inventei coisas, eu não fantasiei, eu não vim com achismos. E aí fica mais fácil para o liderado. Fez sentido para vocês aqui, pessoal? Oi? Eu quero saber se o pessoal tá fazendo sentido para eles. Se não... Se tem alguma pergunta também, quem tiver pergunta, por favor, coloca aí aqui nos comentários, que o Edgar vai respondendo tudo pra gente. Né? Isso aí, aproveita. E além disso, aproveitem, gente, daqui a pouco vai acabar. A gente não vai ficar que nem o pessoal no YouTube, não. É verdade. Esses dias fui derrubado da live aqui, porque estourou 1 hora, o Instagram me derrubou. Bom, eu tenho mais perguntas aqui. Tem uma pergunta que fizeram aqui, mandaram pra gente, é assim: como ir direto ao ponto sem ser agressivo? Ótima pergunta, ótima pergunta. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que está todo mundo agressivo. A gente acorda de manhã, tá nervoso, a gente vai dormir nervoso, então a gente já falou oi, pra gente falar oi é o quê, né? Então, como falar com essas pessoas, né? Como dar como ir direto ao ponto sem ser agressivo? É muito importante, antes de começar a falar, gastar alguns minutos, como disse Salomão, em refletir antes de pegar a espada e ficar cutucando os outros. Então, refletir primeiro no tom de voz, na expressão facial, o objetivo da sua mensagem, o que você quer dessa pessoa, qual que é o propósito do que você vai dizer para ela. E mais importante, o que é que você quer preservar. Eu tenho uma mensagem direta para falar com alguém, com um liderado, com um cliente, com um parceiro, mas eu preciso saber o que eu quero preservar. Eu quero preservar a parceria, eu quero preservar a minha amizade com você, eu quero preservar o meu relacionamento com a minha esposa, com a minha namorada, meu namorado, não sei, cada um aí com os seus... enfim, com as pessoas com quem estão se relacionando. Às vezes você vai ligar para tua mãe e vai falar alguma coisa direta para ela. Sim. O que é que você quer preservar? Com base no que você vai preservar, decida. Para eu preservar isso, qual é o tom de voz que eu tenho que utilizar? Será que eu posso
fazer uma expressão facial fechada, ou falar alto demais, eu vou conseguir preservar isso? Talvez não. Será que se eu falar num volume mais baixo, com uma voz mais reflexiva, com uma expressão facial mais amistosa, ou até chegar mais perto dessa pessoa, se ela estiver presencialmente, ou chegar mais perto da câmera para dar essa sensação, eu não vou passar um sentimento de que eu estou do lado dela, que eu estou acolhendo ela. Apesar dela ter feito essa cagada comigo, eu ainda gosto dela, a amo, prezo por ela. Não é... Talvez isso. Ou talvez você vai ter que fazer isso com um espírito mais alegre, mais animado. E dizer, olha, cá, eu sei que você não mandou invite aí pra gente fazer a live, e a gente perdeu a live por conta de um invite. Então eu vou te fazer um pedido direto aqui. Manda o invite para mim, pronto. E quando aconteceu isso, eu tô brincando aqui, mas isso aconteceu de verdade, pessoal. Sim. A gente se divertiu, a gente deu risada, tal, porque o tom foi um tom direto, foi direto, mas a gente foi leve, foi brincalhão. Então, essa é importante. Refletir na mensagem, no que você quer. Para a pessoa receber uma porra. Travou um pouco aqui pra gente. Opa, travou. Voltou. Agora voltou. Voltou? Legal. Voltou. Realmente a gente está concorrendo com um monte de lives. A banda da internet no Brasil está caindo por água abaixo. Então, essa é a dica que eu daria. Legal. A gente está concorrendo realmente. Nós, quando pensamos em começar a fazer as lives, nosso pensamento era fazer à noite, né? Porque a gente sempre pensou assim, o colaborador, o empresário, ele está trabalhando durante o dia. Então, se a gente fizer uma live no final do dia, a gente não vai atrapalhar ele na produtividade dele. Só que a gente tentou fazer uma noite e não deu certo, porque tinha muita pessoa fazendo e estava atrapalhando muita gente aqui, caindo toda hora. Então, a gente subiu um pouquinho o horário aí para esse das 16 horas. 16 horas, né? 15h57 a 16 horas. O bom é que fica disponível por mais 24 horas. Também. Qualquer outro horário vai poder. Hoje já dá para a gente baixar a live e disponibilizar no GTV também. Então... nós estamos baixando todas as lives que a gente está realizando aqui e colocando no nosso YouTube. Então fica lá disponível para quem quiser assistir o tempo que quiser durante a quarentena, pós-quarentena. Mas você sabe que eu descobri há um tempo atrás que mesmo lives de 1 hora, até 1 hora, você pode disponibilizar no IGTV também. Ah, é? Só que tem que ser pelo navegador, tem que ser pelo computador. Você joga pelo Instagram, no seu Instagram, pelo celular não dá, mas pelo navegador do computador, até 60 minutos fica no IGTV também. Olha que legal! Não sabia. Tá vendo? Aprendendo. Já pagou a live. Já pagou. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Não. Aqui, essa daqui é bem legal. Ó. Quais são os novos desafios da comunicação empresarial pós-pandemia? Uau! Que pergunta crucial essa, hein? Essa foi muito boa. Para mim, o que é mais importante para o empresário pós-crise, pós-coronavírus, pós-quarentena, é posicionamento. O empresário vai ter que se posicionar. E posicionamento é comunicação. Mesmo aquele que não quer se posicionar, que não vai se posicionar, ele já está se posicionando. Quem ficar em silêncio vai se posicionar. É melhor se posicionar falando, se comunicando, levantando a voz e dizendo a que veio, qual é o propósito da empresa, como é que a sua empresa vai contribuir para esse momento de retomada da economia, como é que você está lidando com seus colaboradores que talvez tiveram corte de salário, tiveram que antecipar férias, alguns que foram demitidos poderão ser recontratados. Qual é o seu posicionamento sobre isso? Então, se posicionar em relação ao que vai ser feito pós-corona vai ser extremamente importante. Eu acho que é o que vai ditar o ritmo da comunicação dos empresários. É realmente assumir a responsabilidade como líder
e se posicionar. E deixar claro a que veio, qual o propósito, como é que vai retomar o trabalho, o crescimento da empresa, onde parou, se vai ter algum produto novo, se na crise criou alguma coisa diferente, ou se a empresa vai deixar de ser ter aquele perfil, vai para um outro. Enfim, é importante se posicionar. Legal, legal, Edgar. Realmente, e tem muitas empresas agora que estão se renovando, né? Se reinventando agora neste momento. Estão usando muito as redes sociais para se comunicar com seus clientes, o WhatsApp, Instagram. Tem muita empresa utilizando o Instagram agora como uma ferramenta de vendas também. E aí utilizam também muito dessa parte de comunicação, né? E isso veio para ficar. Já existia, muitos segmentos já utilizavam, os que não utilizavam passaram a utilizar, e quem está utilizando agora vai continuar utilizando, não vai ter jeito. A forma de vender vai mudar, a forma de liderar vai mudar, o trabalho vai mudar, porque muitas empresas estão fechando os escritórios, estão trabalhando home office. Quando a crise passar, elas não vão voltar para os seus escritórios, a grande maioria vai continuar em home office, vai ter um coworking ou um escritório menor para uma equipe mais enxuta. A maioria dos colaboradores vai continuar produzindo e produzindo mais, com mais qualidade de vida em casa. Então, o trabalho vai mudar, a comunicação está mudando, a forma de vender está mudando. E isso, complementando a pergunta anterior, vai fazer parte da nova comunicação empresarial. Eu não preciso mais marcar uma reunião com você, e eu faço questão de marcar porque a gente toma um café super agradável lá na Paulista, lá como é que chama lá? Na Cultura, né? Na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura. Quando for permitido, a gente vai fazer isso novamente, óbvio. Mas se eu quero ganhar tempo, agilizar um processo, construir um evento com vocês, definir o próximo summit, a gente vai fazer isso rapidinho aqui, ó, videoconferência, com a mesma energia, a mesma emoção que se estivéssemos na Livraria Cultura. O fato é que isso veio para ficar. E as empresas precisam estar mais preparadas para modernizar-se, para informatizar. E quando eu digo digitalizar, tem muita empresa, eu estou digitalizando, mas ainda tem problema de infra, tem problema de internet, tem problema de telefonia. E aí, obviamente, hoje os problemas estão aparecendo. Por quê? Porque as empresas não estavam preparadas para a quarentena. É verdade. E você já defendia a comunicação utilizando a tecnologia a favor há muito tempo, né, Edgar? Eu acho que foi você que me mostrou um vídeo de uma vendedora vendendo um produto, agora eu não lembro qual produto que era, não sei se era com madeiras, móveis de madeira, alguma coisa assim. O cliente não ia até a loja, mas essa vendedora, ela mostrava os produtos através de um vídeo e mandava pelo WhatsApp do cliente. Eu não sei se foi você, né? Eu acho que foi eu, mas eu não sei onde está esse vídeo mais. O fato Cara, é que esse vídeo é sensacional. É sensacional, porque eu venho falando já há 2 anos sobre vender por vídeos. Sim. E olha, interessante que eu tinha acabado de fechar um projeto na semana anterior à quarentena, que era justamente para implantar um processo durante 6 meses numa empresa de construção de vídeos. Ou seja, as vendedoras, 30 vendedoras, passariam a vender por vídeo, que eu estava batendo nessa tecla para essa empresa. E eu estou falando isso, na verdade, há 2 anos. Só que uma semana antes da quarentena, o contrato foi fechado e não deu tempo de implantar. A quarentena veio e a empresa engavetou o contrato. Quando voltarmos, obviamente, muitas empresas, eu espero, vão demandar esse tipo de projeto, porque os vendedores não sabem se comunicar por videoconferência, por vídeo, não sabem gravar, fazer um vídeo, ligar uma câmera e tal. E o que acontece? Muita gente tem vergonha. Vídeo de vendas converte muito mais do que áudio de WhatsApp, do que ligação telefônica. É personalizado, é muito mais assertivo. E aí, a gente falando de outras tecnologias, por exemplo, já havia um movimento de segmentos como o imobiliário usar a realidade virtual
para exibir imóveis sem que o cliente precise ir até o empreendimento imobiliário. Imagina, você recebe através do motoboy um óculos de realidade virtual e você acessa através desse óculos a minha voz, eu vou te apresentar o imóvel e aí você vai andando pelo imóvel através do óculos e eu vou acompanhando você. Olha, Karina, agora você está na sala, olha que interessante, esse piso, esse teto, essa parede, como é. Você não precisa ir até o empreendimento. Da sua casa você já pode fazer isso. Então, isso já estava com um processo bem embrionário e agora está com força total. O mundo vai mudar totalmente, totalmente. Edgar, você é um gênio. Eu não. Eu só acompanho as tendências. Não, mas literalmente isso é fantástico. Olha quanta otimização de tempo, de dinheiro. O cara não precisa sair da sua casa. O cara pode receber esse óculos dentro da sua empresa ali e ele não precisa sair para ir ver um imóvel, gente. Isso dá para fazer em diversas outras situações, em outros cenários, dá para realizar isso e é muito legal. Você está colocando, está apresentando para o cara uma tecnologia muito divertida que o cara vai achar isso fantástico e o cara vai estar realmente vendo aquilo que ele pediu para você mostrar para ele. Você não vai estar enganando o cara, você vai estar realmente, literalmente mostrando o que ele pediu para ver. Muito agora uma nota de cautela. Exato. Obrigado. Agora uma nota de cautela. Por mais que a tecnologia continue avançando, por mais que a tecnologia encurte as distâncias e aumentem as percepções sensoriais, as experiências à distância, o velho ser humano é insubstituível e ele precisa se comunicar. Eu posso usar qualquer meio de comunicação tecnológico disponível, não importa. Posso usar telepatia se no futuro existir. Mesmo por telepatia, eu acho que nunca vai existir, mas vamos imaginar que um dia um chip conecte as pessoas através da telepatia. Eu ainda vou precisar organizar meus pensamentos, eu vou precisar de tom de voz, eu vou precisar de postura, eu vou precisar da comunicação humana para me conectar com outro ser humano que está do outro lado da videoconferência, que está do outro lado da realidade virtual, da realidade aumentada, da live, não importa. Então, se eu não estiver preparado, nenhuma tecnologia vai me salvar. Eu preciso, enquanto humano, indivíduo, profissional, líder, melhorar a minha comunicação. E parabéns pela iniciativa de fazer uma live como essa para ajudar os seus seguidores, os clientes da Action Desenvolvimento Empresarial a melhorarem a sua comunicação em tempos de crise. Imagina, Edgar, a gente está aqui realmente para servir os nossos clientes. É uma alegria a gente poder estar fazendo algo nesse momento para poder ajudar as pessoas, porque essa é uma das nossas missões aqui dentro da Action, é sempre transformar pessoas, ajudar as pessoas a se reinventarem, a se inovarem, a estar dentro do mercado, conhecer o que está, as novas tendências, proporcionar melhorias e bem-estar também dentro da empresa para os seus funcionários também. Então, para a gente é muito satisfatório estar fazendo isso daqui. Eu recebi. Imagina, eu vou só te contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu assisti uma live às 5 horas da manhã. Eu acordei para assistir uma live do Gustavo Malavotta e eu vi que tinha uma pessoa nova lá com ele. Eu não conhecia. Era uma palestrante de Niterói, Érica Guarnieri. Se você depois de um dia tiver a oportunidade de assistir uma live dela. E eu falei para o Malavotta, cara, que mulher sensacional, preciso conhecer ela, preciso, né, conversar com ela. Eu achei ela muito fantástica. E ele fez essa ponte entre nós duas. Quando foi no dia seguinte, ela não me mandou áudio. Ela me mandou um vídeo dela se apresentando e com uma alegria enorme, falando: oi, Karina, que prazer te conhecer, uma Malavotta me indicou você e eu estou super feliz. Então, é o que você falou, o vídeo, ele é muito mais agradável, ele é muito mais gostoso. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei: cara, é pra mim mesmo! Sabe, você se sente... É muito gostoso de você ver um vídeo de uma pessoa falando diretamente para você. Então, hoje, se as pessoas puderem estar aproveitando esse momento que a gente está à distância dos nossos clientes,
mande um vídeo. Eu acho que é muito mais gostoso quando eles escutarem, olharem para vocês. Experimentem. O WhatsApp manda vídeo também. A gente está acabando já está finalizando aqui, então, Edgar, muito obrigada de todo o coração. Pessoal, nós estamos com uma campanha para ajudar algumas pessoas, então entra aqui na nossa bio, o Action para o Bem, vocês podem estar acessando lá e ajudando a gente. Edgar, muito obrigada de todo o coração. Eu que agradeço de coração, satisfação estar com vocês, como sempre, com você e com a Aline.